Congresso Nacional, né, na derrubada do veto da lei que proibia as saídas temporárias de preso, do seu veto, o União Brasil no Congresso, ele basicamente no Senado ele votou inteiro contra, a favor da derrubada do veto, e na Câmara foi praticamente todo mundo também votando a favor da derrubada no veto. Né? Ao mesmo tempo, ou seja, isso se repete em outras votações. Você tem não só a União Brasil, como outros partidos também da base, não votando, não entregando para o senhor uma maioria de votos, né, muitas vezes, em projetos do seu interesse, digo assim. Ao mesmo tempo, no caso do União Brasil, ele entregou para o senhor o ministro Juscelino Filho, que é um ministro que foi indiciado pela Polícia Federal num caso de desvio de verbas públicas. A pergunta é, essa aliança não está saindo muito caro? Essa aliança está me permitindo governar o país. Não do jeito que eu queria. Se eu tivesse 300 deputados, seria muito mais fácil. Mas o Sarney teve, no período que ele foi presidente da República, 306 deputados e senadores do PMDB e 23 governadores do Estado, e não teve tranquilidade para governar. Ele, inclusive, você está lembrado que diminuíram o mandato dele. Nós diminuímos o mandato dele de 6 para 5 anos. Então, veja, essa maioria ela é relativa. A composição que a gente faz é uma composição, muitas vezes, que ela não atinge a totalidade do partido, mas atinge 2/3 do partido, 1/3 do partido, atinge uma boa parte da bancada. E o que nós interessamos é o seguinte: até agora nós não perdemos nada vital para o governo no Congresso Nacional. É importante lembrar. Nós conseguimos aprovar uma política tributária, aquela que está há 40 anos para ser votada, nós aprovamos nesse Congresso. Então, o milagre da política é esse. É a arte de viver com contrários, a arte de viver democraticamente na diversidade e a arte de você compreender que ninguém é obrigado a acatar tudo que o governo quer. Vamos pegar a questão da saidinha. A saidinha, a unanimidade dos deputados era contra eu vetar. Todo mundo queria que eu sancionasse. Pensando nas eleições, pensando ideologicamente, a rede social vai te atacar. Quando eu estava preso, foram propor um acordo para mim, eu disse: eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não me peço isso que eu não troco. Quem me coloca aqui sabe que eu vou ter que sair daqui, mas eu quero sair de cabeça erguida. Qual era o acordo que propuseram ao senhor? Não, para mim, se eu saísse, se eles poderiam me liberar e eu ficar em casa com tornozeleira, eu não quero sair. Eu quero ser inocentado. Quando vem a questão da saidinha, para mim é uma questão de princípio. A gente tem que discutir, a gente tem que dizer o seguinte: para que serve o sistema prisional? O sistema prisional, ele serve para você prender pessoas que cometeram delito na perspectiva de recuperá-lo. Esse é o papel do sistema prisional. Eu estou prendendo o Lula porque eu quero recuperá-lo. É isso que é a ideia. Ora, mas se eu prendo de forma indiscriminada e na hora que você tem uma chance de permitir que a pessoa tenha acesso à família, essa família que é a base da sociedade democrática que nós vivemos, é o principal pilar da democracia nossa, é a família. Ora, então, se o cara está preso, ele tem mulher e filhos, e ele não pode vir fazer uma visita para mulheres e para os filhos um tempo dado, se ele não tiver cometido crime hediondo, se ele não tiver cometido estupro, se ele não tiver feito nada, de crime grave, por que ele não pode vir? A família pode tentar recuperá-lo. Por que a gente nega que a pessoa tenha direito à família? Tem coisa mais nobre do que a família? Tem alguma coisa que você gosta mais do que a tua família? Tem alguma coisa que você respeita mais do que a tua família? Então, é importante a gente levar isso em conta. O que eu queria era só isso, a gente não tem nenhum problema. A lei define: o cara que praticou estupro, o cara que praticou crime hediondo, o cara não sai. Mas o cara que cometeu um delito, seja ele qualquer, o cara pode sair e conviver. Mas 1% foge. O que é 1% e 100%? É nada. É nada. Então, por causa de 1%, você por 99%. Era apenas uma questão de bom senso, apenas uma questão de princípio. Eu falei: eu não abro mão de valorizar a família. Eu valorizo a minha, valorizo a sua e valorizo a da cara. Mas eu quero valorizar a família de todo mundo. Todo mundo tem um direito de se aconchegar na família, até para pedir perdão. Então, mas aí que tá. Tem a segunda parte da minha pergunta, presidente, que é a questão do Juscelino. Né? Desculpa. Porque é o custo, na verdade, de um lado. Deixa eu falar. Eu vou falar para você o encontro que eu tive com o Juscelino, no Maranhão.
eu te confesso que ele devia estar apreensivo. Eu estava viajando, sabe, saiu toda a denúncia dele, então era a primeira vez que eu encontrar com ele. Ele deve ter pensado, bom, o Lula pode fazer comigo o que o Chaves fazia, mandava a ministra embora naquele programa de televisão dele. Então, o que eu fiz? Veja, há um pedido de indiciamento da Polícia Federal. Há um pedido de indiciamento que tem que ser aceito ou pelo Alexandre de Moraes ou pelo Procurador-Geral da República. Não foi aceito por nenhum ainda, não discutiu. Então, veja, eu, como já fui vítima de calúnia, já fui vítima de difamação, já tive proibido, sabe, o direito de me defender, não tive direito à presunção de inocência. O que eu disse para o Juscelino? Ó, primeiro, a verdade só você que sabe. Só você sabe. Então é o seguinte, se o procurador indiciar você, você sabe que tem que mudar de posição. Enquanto não houver indiciamento, você continua como ministro. Mas então se for aceito o indiciamento, ele vai ser afastado? Ele vai ser afastado. Ele sabe disso. E o senhor já pensa num plano B? Fica com União Brasil essa pasta? Não, veja, não sei, ainda vamos discutir. Essas coisas, você sabe... Como é que ele recebeu essa colocação do senhor? Porque eu falo, se for indiciado... A informação que eu tive é que ele ficou agradecido, sabe, de eu dizer para ele, todo mundo para mim é inocente até prova em contrário. A minha filosofia não é que todo mundo é ladrão até provar a inocência. Sim, não, mas com relação à questão do indiciamento, que o senhor falou que se indiciado... Eu tenho um caso específico no meu governo. Eu afastei o Valfrido, que era um dos grandes companheiros meus, porque ele foi indiciado. E todo mundo sabe que tem que ser assim. Aliás, eu acho que o próprio ministro toma iniciativas, presidente, eu vou deixar o seu governo em paz. E aí nós vamos conversar. Você sabe por que eu não gosto de antecipar discussões, cara? Porque eu aprendi de que a gente deve discutir sempre o importante, o principal. O resto fica para depois. Então, veja, quando se apresentar o fato concreto, eu vou me reunir com as pessoas do União Brasil e vou saber se eles querem continuar, se não querem continuar. Muito simples, assim. Eu estou... Cara, eu não sei se eu posso dizer isso para vocês, mas eu acho que na vida da gente, a gente chega um momento que a gente atinge a idade da maioridade, em que tudo para mim é tão tranquilo, tudo para mim é tão normal, que eu falo para a Janja, eu não tenho momento de perda de sono. Eu durmo todo santo dia, sabendo dos problemas do Brasil, sabendo que eu tenho uma missão de tentar resolvê-los e que estou tentando fazer dentro dos limites do possível. Então eu não me preocupo com nada, com briga com o Congresso, com briga com o Senado, com briga... Tudo isso faz parte do jogo político. E na medida que eu entrei na política, eu tenho que tentar resolver isso e conversar. A gente não conversa só com o que a gente gosta, a gente conversa com o que a gente não gosta também. Então é isso que me faz, Sakamoto e Carla, ter a certeza. Pode ter certeza de uma coisa, cara. Em 2002, quando eu disputei as eleições com o Serra, eu tinha tanta certeza que eu seria presidente da República, eu tinha tanta certeza assim, era uma certeza, era uma fé absoluta. Que quando eu fui para o segundo turno, meu comitê ficou nervoso, Duda Mendonça ficou nervoso, porque agora não tem das contas e tal. Falei, gente, os astros já precificaram, eu vou ser o presidente da República. Não fique nervoso. E fui. Eu só votei para a presidência, Sakamoto. Eu só votei, quando eu saí da presidência, eu tinha 85% de ótimo, 87% de bom e ótimo, 10% de regular e 3% de ruim e péssimo. Tá? Eu sempre achei que se eu votasse, eu empatasse, eu perdia. E eu votei. Eu votei, sabe por quê? Porque eu tenho consciência de que eu tenho condições de resolver o problema desse país. Eu tenho consciência. Tenho consciência que eu tenho condições de resolver o problema desse país conversando com todo mundo. Eu não tenho inimigo. As pessoas podem não gostar de mim, mas eu não tenho inimigo. Eu trato todo mundo com muita deferência, com muito respeito. Eu quero que os banqueiros ganhem dinheiro, eu quero que os empresários ganhem dinheiro, mas eu quero que o trabalhador ganhe dinheiro. O presidente... Sabe? Essa é a diferença básica. Então, por que eu não me preocupo com pesquisa? Quando começou a ser as primeiras pesquisas, o meu ministro da comunicação veio nervoso, presidente da pesquisa. Então eu falei, mas é normal essa pesquisa. É normal. Vamos ver o seguinte, quando você ganha uma eleição, você tem um programa de governo.
Então, durante o processo eleitoral, você gera uma expectativa. No primeiro ano, o povo não te cobra nada. Porque o primeiro ano ele sabe, porque ele muda de casa sempre, ele sabe que você, quando chega numa casa, tem que arrumar a casa antes. Agora, no segundo ano, ele começa a ter expectativa de que as coisas sejam cumpridas. Eu falei para o Pimenta, o que nós entregamos até agora? Nada. Nós fizemos 96 reuniões aqui dentro do Palácio, rearrumamos o governo, reorganizamos o governo, decidimos as políticas públicas que nós vamos fazer. E quando você decide a política pública, é uma semente. Você decide, você planta e demora um tempo. O senhor acha que ainda falta uma marca para o seu governo, da mesma forma que foi o Bolsa Família em 2003? Não, minha marca é recuperar a democracia desse país. Minha marca é recuperar a decência e o respeito desse país. Esse país era paira mundial. Ninguém queria receber o Brasil, ninguém confiava no Brasil, ninguém queria vir aqui. Eu, depois que voltei, esse Brasil voltou. Pergunta para os meus inimigos que viajam. Pergunta para os empresários que viajam. O que é, sabe, ser residente num país governado pelo Lula e ser residente num país governado pela loucura que passou por esse país. Então, o senhor nem gosta de falar do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Mas voltando à questão